Letra A. Despreocupa-se com o cadáver dizendo que se arranjaria? Rapaz, vai socorrer uma pessoa apenas arranhada. Poderia ser a letra B. Por que não é a letra B? Não é a letra B por conta de uma palavra. A palavra aí, tem uma palavra-chave aí que ela está tirando a letra B da jogada. No texto? Não, na própria resposta, na letra B. Quando ela diz assim, ele diz assim, ó, corre para socorrer uma pessoa apenas arranhada. Ou seja, o apenas arranhado é no sentido de assim, pô, ela não é função do médico socorrer apenas porque está arranhado. A função do médico vai muito além de uma pessoa que tem um arranhão. Então, por isso não é essa a resposta. Porque se fosse assim, ó, ela corre para socorrer uma pessoa arranhada, né? A função do médico é realmente correr para socorrer as pessoas. Mas o apenas dá a ideia de algo sem importância. Então, o apenas, toda vez que a gente vê o apenas, você tem que lembrar que o apenas é meio que ele tira um pouco a importância, ou ele especifica muito uma coisa. Uma coisa vaga. Uma coisa mais vaga. Na verdade, aí a resposta é a letra C. Por que é a letra C? Pô, eu ia falar essa daí agora. Por que é a letra C? Porque quando ela tá lá com o namorado e vai tocar no rosto do namorado, na verdade, a primeira intenção de tocar o rosto do namorado não é querer saber se tá com febre ou não. Na verdade, o texto diz o seguinte, ó. Olha o que está escrito no texto assim, ó. A primeira vez que tocou no rosto do namorado foi para ver se estava com febre. Só na segunda é que foi carinho. Na verdade, era a pessoa contrária. Né? O namorado, na verdade, ela tá tocando no rosto pela primeira vez para fazer carinho e não para ver se estava com febre. Então, o instinto dela de ser médica, na verdade, demonstra que a preocupação dela com a saúde está ainda acima do simplesmente do que fazer o carinho. Então, por isso, a resposta aí é letra C. A resposta é letra C, por conta dessa, a gente vai além dessa interpretação. E na 873, pergunta assim, ó. Na situação em que Leninha se encontrava, a explicação para os olhos fechados pareceu. Vamos lá, primeiro no texto. Qual foi a explicação que ela deu para os olhos estarem fechados? Se ela fez sangue, ela é desmaiada. Não, mas ela deu uma explicação para o professor. Ah, não. Ela deu uma explicação. Qual foi a explicação que ela deu? Eu teria que ler aqui de novo. Lá embaixo diz assim, ó. Houve momentos em que precisou explicar os olhos fechados. Que era apenas uma concentração. Isso. Exatamente. Era a concentração, por isso que eu estou com os olhos fechados. Então ela está dizendo isso. Vamos lá, agora a gente pode ir na pergunta. A explicação foi inútil, pois o professor já percebera tudo. Infrutífera, pois ficaria sem solução o problema. Deboche, a fim de se mostrar para a Olga e a turma. D, proveitosa, porque assim deixaria de assistir a aula. Ou revolta, por desconhecer o que estava sendo explicado. Olha, vamos lá, vamos analisar o texto como um todo. Ela disse para o professor que era concentração. Sim. Ela teve sucesso ou não com isso? Eu acho que não. Não? Houve um momento que precisou explicar os olhos fechados, a concentração. Aí olha o que diz embaixo. Mas se informou. Então ela teve sucesso. Se ela teve sucesso, qual é a palavra aí que significa o sucesso? Exatamente. Então, vamos lá. Agora, quando a gente está lendo um texto, a gente tem que olhar a semântica do texto. Uma palavra que pode significar outra. Se ela estava querendo fazer alguma coisa e ela teve êxito naquilo que ela pretendia fazer, significa que o que ela fez, né, ela se saiu bem naquilo ali. Aí nós vamos na resposta e vamos lá. Inútil? Não. Não.
Infrutífera. Infrutífera se ela não tivesse colhido frutos. E ela colheu. Deboche. Não. Revolta. Revolta ele ficou revoltado e tal. Não. Então, na verdade, foi proveitosa a situação dela. Com isso que ela fez, ela conseguiu chegar onde ela queria. Então, a resposta aí é proveitosa. Então, uma outra dica na interpretação textual. O campo semântico das palavras é muito importante. Você tem que olhar palavras que estão no campo semântico positivo e no campo semântico negativo. Aqui, o campo semântico do texto é positivo. Ela conseguiu se formar. Quando você vai na resposta, você também tem que procurar uma palavra que esteja no campo semântico positivo. Porque é o que ela conseguiu. Se ela não tivesse conseguido se formar em medicina, seria o quê? Negativo. Quer dizer, seria algo que ela não tinha conseguido. Aqui é justamente o contrário. Então, a resposta aí é a letra D. 874. Carne mal passada, ketchup, arranhão, cadáveres. Esta série de palavras em relação à Heleninha pode ser traduzida como? Como que é, ó? Carne mal passada, ketchup, arranhão, cadáveres. Esta série de palavras em relação à Heleninha pode ser traduzida como temor exagerado, perda da consciência, descontrole emocional, materialização dos temores, valorização dos dados emocionais. Agora vamos lá, ó. De novo, a gente está falando de polissemia, de campo semântico, de significados. Ele fala o seguinte: carne mal passada é aquela carne que sangra. Ketchup parece sangue. Né? Então está dentro do mesmo esquema. O arranhão, ela não gostava de ver o arranhão porque o arranhão sangra. E os cadáveres, quando vai abrir, claro, também tem aquela cor de sangue lá dentro. Então, isso tudo em relação a ela faz o quê? Perda da consciência. Não. Ou descontrole emocional. Isso. Olha, vou ler de novo, ó. Vamos lá. Carne mal passada, ketchup, arranhão e cadáveres. Preste atenção no semântico. Arranhão e cadáver está no texto, correto? Não. Carne mal passada e ketchup também. Mas não são palavras totalmente diferentes? Carne mal passada e ketchup, de arranhão e cadáveres. Arranhão e cadáver tem até alguma coisa, uma relação entre eles. Está falando do corpo humano. Agora, ketchup e carne mal passada não tem nada a ver. Mesmo assim, ela tinha um problema com aquelas coisas. Sim. Ou seja, quando ela via aquilo ali, ela remetia alguma coisa. Então ela não podia ver os objetos, aqueles objetos que faziam com que ela visse. O nome disso é uma materialização do medo. Oh, meu Deus, O medo, ele se materializava. Então, quando ela olhava aquilo ali, era como se a materialização daquilo que ela tinha medo. Que era o quê, na verdade? Do sangue. Tudo isso, na verdade, remete à materialização daquilo que ela temia. E o que ela temia? O sangue. Então aí a resposta é a letra D de dado. É a materialização dos temores dela. Então, muito cuidado quando você estiver dando uma olhada, a gente tem que caminhar por isso tudo. O outro texto vocês vão fazer sozinhos, eu vou só, estou fazendo o primeiro para a gente poder fazer o próximo. Aí vamos lá, ó. 875. Na vida acadêmica de Heleninha, o papel de Olga, né? A Olga era os olhos dela. O papel da Olga foi o quê? Simples coadjuvante, apenas porta-voz das ocorrências, de grande importância como orientadora, portadora dos sentidos que a amiga se negava a usar, assessora dos mestres acrescentando o necessário para ajudá-la. Isso. Por quê? Ela era os olhos. Ela era os olhos da Olga. Então ela era o quê? Ela era a portadora dos sentidos no lugar dela, no lugar da amiga.
Qual é o sentido? Quais são os sentidos? Tato, visão, paladar, olfato, né? Então, primeira palavra, isso. A primeira e a segunda, portadores do sentido. Portadores do sentido dela. Então, qual o sentido, na verdade, está se referindo? Visão. Visão. Que era o que ela não gostava de ver sangue. Então, a resposta é a letra D. 876. No campo conotativo. Olha lá. Conotativo, sentido figurado. Vamos lá, outro conceito. Conotação e denotação. Eu falei disso, mas não custa a gente relembrar. Ó. Conotação versus denotação. Conotação é sentido figurado. Denotação, sentido concreto. Né? Então, quando eu falo que uma coisa tem um sentido conotativo, eu digo que é um sentido figurado. Quando eu falo que uma coisa tem um sentido denotativo, eu estou dando um sentido real. Então aqui ele está querendo a resposta no sentido conotativo. Então, no campo do conotativo, o comportamento de Leninha, o inaceitável é o que não se pode aceitar. Letra A. O despistamento na aula, a visão da gota de sangue, o encontro do aeroporto, o homem muito nervoso, o trato feito com Olga. B. Que não pode aceitar? Você falou aí? Isso, ó. No campo conotativo, no sentido figurado, do comportamento de Leninha, o inaceitável é o que não se pode, o que o médico, o que não se pode aceitar a respeito do médico. Não. Tu falou a resposta certa e depois voltou atrás. A visão da outra de sangue. Não é? Não faz muito sentido. Falei Então, eu falando, você falou e depois voltou atrás. É B mesmo. Por quê? Não faz sentido nenhum. Eu nem lembro o que eu falei. Falei o quê? Você falou B. Aí, não, depois eu falei, não, peraí. Eu falei, não, é a B mesmo. É o B por quê? Porque não faz sentido nenhum. O texto médico tem medo de sangue. Ou seja, é o sentido figurado. É algo que você não dá para você... na verdade, é o sentido... a médico que tem medo de sangue é o que demonstra que o texto não é real. Entendeu? A partir da história do médico que tem medo de sangue e ainda assim conseguiu se formar e conseguiu tal, é o que transforma esse texto numa crônica. Por quê? Como eu disse, a crônica é uma historinha inventada com uma modalidade. Vamos chegar lá. E aí, o que acontece? Quando você lê a historinha que fala da menina que nenhuma pessoa vai poder apresentar um trabalho na faculdade de olhos fechados. O professor não vai aceitar. Mas, no entanto, no texto isso é aceitável. Para o texto, dentro do contexto do texto, é aceitável. Ou seja, é algo que está no campo da conotação, do sentido figurado. Porque no sentido concreto isso jamais poderia acontecer. Não iria acontecer. É o campo da conotação. Então, por isso, a resposta é a letra B de bola. Aí, olha lá, continuando. Na vida, 877, né? Isso. Leninha, como médica, não deve entender de... O que ela não deve entender? Aí você precisa conhecer a palavra. Pneumonia é uma doença. Sim. Está no campo da medicina. Paraplegia é o quê? Paraplégico. Né? O paraplégico não é uma doença, é um estado físico, não sei como é que eu posso chamar aí. Mas também está no campo da medicina. Sim. Então não é. Hemofilia é aquela doença do hemofílico, né? O que é? Hemofilia é uma doença que acomete, por exemplo, o Betinho era hemofílico,
que a pessoa não sangra até morrer, não consegue estancar o sangue, né? O hemofílico, ele tem hemorragias. Então a hemofilia também está no campo da medicina. Epilepsia também todo mundo sabe que é. Eu pulei uma porque é a resposta. Porque filologia, sabe o que é filologia? É ruim, não. Filologia é o estudo das línguas. Estudo das línguas é filologia. É o cara que estuda vários idiomas. Né? Por exemplo, lá na faculdade, a gente estudava a filologia românica, ou seja, são as línguas derivadas, né, das línguas românicas de Roma. Então, filologia é o estudo dos idiomas. Então, por isso, não é a letra D. Aqui, essa questão, eu deixei essa questão aqui, eu poderia ter tirado, mas eu deixei para vocês entenderem que conhecer o vocabulário é de suma importância para fazer a prova. Quanto mais palavras vocês conhecerem, melhor para interpretar. E como que eu conheço palavras? Lendo. Não tem outra alternativa. A gente só conhece novas... Por isso que as pessoas falam para as crianças que gibi, qualquer coisa que tu lê é importante. Porque 2, 3 palavras que você passa a conhecer ali que você não conhecia antes, talvez vai ser aquela palavra que vai ser um divisor de águas para você. Então, assim, conhecer palavras, né, ampliar o seu vocabulário é fundamental para quem está estudando. Quanto mais palavras você conseguir adquirir no seu vocabulário, mais fácil vai ser para você interpretar as coisas. Próximo. Então a resposta aqui é qual? Aí a letra D, filologia. 478. O texto com o final feliz de Leninha prova que, no fundo, a vida dela constitui-se de... certezas. Isso mesmo. Certeza. Ou seja, ela tinha certeza daquilo desde o início. Quando todo mundo dizia que não vai dar certo, não tem como alguém e tal, e ela continua insistindo. Então ela tinha certeza daquilo que ela queria. Exatamente. E por último, 879, que está aí atrás, diz o seguinte, ó. Nas passagens do texto listadas abaixo, a identificação do falante está correta em... Aí o que ele está pedindo aí? Para você identificar quem é que está falando no texto, né? O que está entre aspas é a fala da personagem. E aí quer que você mostre se a fala condiz com o nome que está aí do lado. Por exemplo, letra A. Mas Leninha, como é que é o namorado da Leninha que fala isso? Vamos ver lá no texto? Vai lá no texto, ó. Ó, só na segunda foi carinho, ia ser médica. Só tinha uma coisa, não podia ver sangue. Mas Leninha, como é que? Na verdade é ele que está dizendo? Não, não é. É o narrador que fala. Sim. Letra B. Acertou o joelho, só que da outra perna. Quem fala isso? É a Leninha? Também não. Letra C. Por favor, sem detalhes. Aí a própria Leninha que fala isso. É verdade. Né? Aí depois... Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Quem é que... Aí corta. Quem é que fala? Olga. A Olga? É. Isso. Então é a letra D. É a Olga que vai lá, né? Falando, explicando para ela aí, corta. Ela vai lá e corta. Então quem fala essa fala aí, ela é da Olga, da amiga que está ajudando ela lá na aula. Então a resposta é essa. Só para tirar a dúvida, a letra E, qual é a sua profissão? É o homem do bar, futuro marido que falou? Não. Na verdade foi ela que perguntou para ele qual era a profissão. Então a resposta certa é a letra D mesmo. Né? Mais para a esquerda, aí corta. Então olha só, chegamos, fizemos todas as questões do texto, mas agora chegou a questão principal, que eu quero que vocês me respondam. Qual é a moral do texto? Já vimos que é uma crônica. Toda crônica tem que ter uma moralidade. Então eu quero saber, qual é a moral do texto?
Entenderam o texto? Se entenderam, qual é a moral do texto? A moral do texto. Que é o mais importante, na verdade, para a gente descobrir. Com certeza seria a principal pergunta a respeito desse texto, porque ele é uma crônica. Crônica tem que ter uma moral. Qual seria a moral dele? Vamos analisar o seguinte, ó. Eu disse, dei uma dica, eu disse que a história é mentira, é uma história fictícia. Essa história fictícia está levando a uma moralidade, a explicar uma historinha, né? Qual é a história? Ele conta isso tudo a respeito da Leninha, uma médica que tinha medo de sangue, para explicar o que no final? O que acontece no final do texto? Ela encontra uma pessoa. Ela encontra uma pessoa que tem uma profissão e tem o mesmo medo dela. Mesmo medo que é parecido assim. O mesmo medo. Exerce uma profissão. Exatamente, é aí que eu quero chegar. Uhum. Tem até um ditado disso. O que é você encontrar alguém parecido com você? Tem um ditado aí, um conotativo. Quando o cara fala assim, encontrei uma pessoa que é igualzinha a mim. Idêntico, cara metade. O pessoal fala assim, encontrou. Há sempre um chinelo velho para um pé cansado. Já viram essa expressão? Ou seja, pessoal, esse texto aqui, a moral dele é essa, ó. É só você procurar que tu vai encontrar sempre uma pessoa que seja similar, idêntica a você. Sim. Então esse texto, na verdade, embora aparentemente não tenha nada disso, ele é um texto que fala sobre sentimento amoroso da pessoa procurar alguém, encontrar alguém que se pareça com ela. Você se identificar com alguém que tem os mesmos problemas que você, que tem as mesmas características. Um médico que tem medo de sangue é a mesma coisa que um piloto que tem medo de voar, tem medo de avião. E 2 semanas depois se casaram. Por que se casaram? Porque eram almas gêmeas. Tinham o mesmo propósito, o mesmo problema. E aí, você só adiantou o que eu ia te dizer. Essa é a frase final do texto. 1 semana depois, se casaram. Ou seja, se casaram por quê? Porque tinham afinidades. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: você encontra pessoas que são iguais a você. Ele escreveu, o Érico Veríssimo, Perdão, esse é o Luiz Fernando. Luiz Fernando é o filho, o Érico é o pai. São pai e filhos. O Érico Veríssimo, o pai, que faleceu agora há pouco tempo, ele é simplesmente o cara que escreveu aquele livro Tempo e o Vento, que virou uma minissérie, que ficou na Globo, virou filme e etc. Eles são, assim, absurdamente... Os textos deles são magníficos e caem muito em prova por conta de... Porque é um dos principais cronistas do Brasil. Então... outro que cai muito mais é Quintana, que fala também essas crônicas que para você ler é meio difícil de interpretar, da mesma forma que a gente está dizendo aqui. Então, quando a gente olha o texto, a gente tem que olhar o texto como um todo. E primeira coisa que eu falei na aula passada, o que a gente precisa fazer? Identificar a característica do texto. Que texto é esse? Se você matar que esse texto aqui é uma crônica, você vai entender que ele tem uma moralidade, que ele tem uma moralzinha lá no final. Sim. Então você vai procurar. Se você não identificar que é uma crônica, tu não vai procurar a moral. Se você não procurar, tu não vai encontrar. Então, é de suma importância que a gente consiga entender esses tipos de texto. Então, o que é uma crônica? O que é um mito? O que é uma fábula? O que é uma fábula? Fábula é um conto. Qual é a característica principal da fábula? Os seres inanimados ou animais falam. Então você pegou um texto, onde você tem lá um cachorro falando, né, ou um objeto falante, né, um grilo falante. Isso é uma fábula. Fábula é um texto onde os seres inanimados, né, falam.
E aí, fábula também tem uma moral. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma fábula. Da lebre e da tartaruga. É uma fábula. Né? Qual é a moral da lebre e da tartaruga? Sabe, você não conhece a história da lebre e da tartaruga? A lebre que é muito mais rápida do que a tartaruga, né? Aí eles são desafiados para apostar uma corrida. Aí a lebre vai na frente, claro, que poder ganhar e tal. No meio do caminho, ela fala assim, pô, a tartaruga é tão lenta que, pô, eu vou... Deita lá e descansa, debaixo da árvore, espera. E aí perde a hora, quando ela acorda, a tartaruga ganhou a corrida. E a lebre dormiu e esqueceu. Qual é a moralidade da história da lebre e da tartaruga? Não subestime o seu adversário. Na verdade, ela só perdeu porque ela subestimou a tartaruga. Se ela tivesse corrido normal, sério, ela tinha vencido. Entende? Então a gente tem que entender que existem textos que têm essa moralidade. Que na verdade são textos que têm uma conotação. Ou seja, o sentido figurado. Tu tá lendo alguma coisa, mas não é aquilo que está explícito no texto. Você tem que encontrar o que está escrito. É o que eu falei na aula passada, do pressuposto e do subentendido. Quer dizer, há coisas que estão ali, literalmente no texto. A gente acabou de ver aqui. Há coisas que não estão no texto. Você que tem que descobrir. E como que se descobre o que tem no texto? A partir da leitura do texto, mas também do que você traz como bagagem. O teu conhecimento. Por exemplo, um animal não fala. Se o animal não fala, tem que te causar estranheza. Quando você pega um texto e você tem lá um cachorro falando, uma lebre falando, não é a mesma coisa. Você papagaio. Você papagaio. Mesmo o papagaio ele só repete, mas ele, quando está muito articulado assim, é uma chamada fábula. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí então, nós conseguimos fazer o texto, esse primeiro texto, nós fizemos sem muitos problemas, com a exceção do final dele, que a gente não conseguiu chegar. Vamos pro texto 2. O texto 2, né, escrito pelo Stanislau Ponte Preta, que na verdade é um codinome, depois eu posso até falar sobre isso. Stanislau Ponte Preta, na verdade, é o codinome de um jornalista, ele escrevia com esse nome. Tá? História do Rio de Janeiro. Isso. Aí olha lá, eu vou dar a dica. Esse texto também é uma crônica. Para vocês entenderem, porque senão... Então, se é uma crônica, também não tem que ser visto só de maneira literal. Tem que dar uma interpretada para você entender. Eu vou ler o texto, mas não vou fazer as perguntas. Beleza. Olha lá. História do Rio de Janeiro. Um fragmento, ou seja, só uma parte do texto. A coisa começou no século XVI, pouco depois que Pedro Álvares Cabral, rapaz que estava fugindo da calmaria, encontrou a confusão. Isto é, encontrou o Brasil. Até aí, não havia Rio de Janeiro. Depois, em 1512, segundo o testemunho ocular de Brício de Abreu, rapazes lusitanos que estavam esquiando fora da Barra descobriram uma baía muito bonita e, distraídos que estavam, não perceberam que era baía. Pensaram que era um rio e, como fosse janeiro, apelidaram a Baía de Rio de Janeiro. Eis, portanto, que o rio já começou errado. Passaram-se os anos, os portugueses não deram muita bola para a descoberta. Vieram os franceses intrusos e se alojaram na Bahia. Foi então que os portugueses abriram os olhos e, ao mesmo tempo, abriram fogo contra o invasor. Chefiados por um destemido cavalheiro que atendia pelo nome de Estácio de Sá, onde mais tarde se fundaria a primeira escola de samba, mas isso foi depois. Estácio era sobrinho de Mendes de Sá, ex-governador-geral e primo de Salvador de Sá, que mais tarde viria a governar a cidade. É interessante notar que muito tempo depois, quem descer a rua Mendes de Sá vai dar na rua Salvador de Sá, que por sua vez passa pelo largo do Estácio, também de Sá.
Quando os comandados de Estácio de Sá iniciaram a batalha contra os franceses, uma coisa foi dura e só se resolveu numa derradeira batalha travada na praia de Uruçumirim. Para vencer, tiveram de suar a camisa, e é por isso que mais tarde a praia de Uruçumirim ficou sendo a Praia do Flamengo. O 5, 10, 15, 20... Não, isso aqui foi um erro de digitação que foi de outro texto. Esquece isso. Ó. Praia do Flamengo. O célebre, risca essa parte aí, ó, risca do 5 até o degrau cultural. Risca isso aí. O célebre Flamengo, que por tradição sua a camisa até hoje. Isso aconteceu aí pelo ano de 1567 e estava fundada a cidade do Rio de Janeiro, a mesma que viria a ser em 1763 capital do vice-reinado e depois capital da República dos Estados Unidos do Brasil. A cidade foi fundada sobre alagadiços e a brava gente que a construiu secou tão bem os alagadiços que até hoje está faltando água. Quando, em 1763, foi considerada a capital do vice-reinado, a cidade tinha somente 30 mil habitantes, natos, e mais naturalmente o Brício de Abreu, que não nasceu aqui, mas em Paris, de onde veio ainda pequeno no vapor Provence. Daí por diante, o Rio de Janeiro foi crescendo e pimba, estourou. E como tudo que estoura, abriu buraco para todo lado. Então, ó, esse é o texto. Então, se vocês perceberam, é um texto que até tem traços de humor, né? Então, uma das características também desse tipo de texto é ter um tom de humor, né? O autor, ele deixa um tom de humor, né, para ele dar uma sacada do leitor, para o leitor poder querer ler o texto, para que aquilo fique mais aprazível, para que a pessoa leia o texto. Então vamos lá, baseado no texto que a gente acabou de ler, né, que é um texto do Stanislau Ponte Preta, que na verdade é o jornalista Sérgio Porto, né, o Sérgio Porto, ele escrevia para vários lugares e utilizava o codinome de Stanislau Ponte Preta nessa época. Então, aí vamos fazer a interpretação do texto que estão aí nas perguntas a seguir. Eu vou dar aí 10 minutinhos para vocês poderem quebrar a cabeça um pouquinho aí para eu poder começar a correção. 10 minutos. São 8 horas, 8h10 eu começo. Se precisar ler, volta no texto.